Olá, amigos! Estamos de volta aqui para finalizarmos o resumo das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Você que ainda não acompanhou essa série de resumos que eu realizei aqui no meu canal, você pode acessar os links das demais bem-aventuranças aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nós já vimos as bem-aventuranças, os bem-aventurados pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos ou puros de coração, os pacificadores, por último. E hoje, para finalizar este resumo das bem-aventuranças do Sermão do Monte, nós vamos ver bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, ok? Eu estou me baseando neste resumo no livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte. Eu tenho recomendado, se você não tem este livro, que você possa adquirir e poder assim, ser edificado não só sobre as bem-aventuranças, mas sobre Mateus 5, 6 e 7, que é o estudo do Sermão do Monte completo, exposto pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones. Se você quiser focar apenas nas bem-aventuranças, que é o que eu estou resumindo aqui no meu canal, você pode também, de repente, adquirir o livro do pastor Paulo Júnior, O Perfil do Verdadeiro Cristão, que eu também estou me baseando nele durante este estudo. Então fica aqui a minha recomendação para você, caro irmão, cara irmã, ok? Vamos então, sem perder tempo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Vamos então dar continuidade. Até o final do versículo 10, que é este que a gente acabou de ler aqui primeiro, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O nosso Senhor Jesus conclui quais são as características dos crentes. E termina dizendo ali, fazendo uma declaração que se aplica aos discípulos. Ele fala das consequências de nós sermos um cristão e de possuirmos todas as características que nós vimos até aqui neste resumo, ok? Quando nós manifestamos as características anteriores vistas nas demais bem-aventuranças, é isso que vai acontecer. É isso que eu e você iremos colher. Será inevitável. O que, Diego? Você e eu, nós seremos perseguidos, oprimidos, zombados, hostilizados, rejeitados e até odiados. Portas se fecharão no nosso caminho durante a nossa jornada por causa da nossa fé. Assim foi com os profetas e será conosco, meu irmão. Exemplos, eu vou te dar o exemplo, por exemplo, Elias e os falsos profetas de Baal, com Jezabel, a perversa Jezabel e o perverso rei Acabe, obstinado. Isaías, Jeremias e as constantes calúnias quanto à pessoa do próprio profeta, que era atacada de forma incisiva. Jeremias pregava arrependimento às pessoas, chamava o povo ao arrependimento, pregava sobre o juízo de Deus, enquanto os falsos profetas diziam paz, paz na terra. Uma mensagem distorcida, equívoca da parte de Deus. Daniel também e os seus opositores, quando eles armaram contra Daniel e ele acabou dentro da cova dos leões. João Batista e o rei Herodes Antipas também, onde João Batista o confrontava, o chamando ao arrependimento, e a cabeça de João Batista terminou dentro de uma bandeja. Foram todos brutalmente assassinados por causa de quê? Por causa da fé, ok? Todavia, até João tentaram matar. Todos os apóstolos, todos os que Jesus escolheu, foram brutalmente assassinados. Mas, com exceção de João, que mesmo não tendo sido morto, eles tentaram matar ele, mas Deus o livrou porque ainda tinha propósito para aquele homem, como, por exemplo, a revelação do Apocalipse. Isso sem contar nos milhares de anônimos e santos ao longo dos séculos
que se tornaram mártires cristãos pela fé e que não daria tempo de citar todos aqui, ok? A propósito, os cristãos até hoje em dia são o grupo religioso mais perseguido no mundo. Somente em 2019, cerca de 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo. Mas vamos para a palavra de Deus. Veja o que disse Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro, do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Vamos lá, marca de um falso profeta. Ele será popular e seguido por multidões, seguido pelo mundo. Marca de um cristão genuíno. Eu posso afirmar, ele será perseguido, caluniado, e quem de fato for de Deus, sem se preocupar com os prejuízos que irá sofrer, vai ouvir o que ele prega, o que essa pessoa ensina a respeito das Escrituras. Por sermos iguais a Jesus, imitadores de Cristo, o mundo irá repudiar o crente e até dentro da igreja visível haverá bodes atacando o cristão, aquele que é piedoso, que é santo. Existem ideias e doutrinas que estão longe de serem encontradas no Novo Testamento, por exemplo. E as pessoas que as ensinam vão te atacar quando elas forem confrontadas. Elas vão te atacar como animais ferozes se você contestá-los. Por quê? Porque geralmente essas doutrinas vãs que eles ensinam, que vão para a direita ou vão para a esquerda, enfim, são o ganha-pão deles. Então, se você ataca, você abre os olhos das pessoas. E se você abre os olhos das pessoas, o ganha-pão deles diminui. E se diminui, eles vão defender o que eles acreditam. Então, eles vão te perseguir. E nós vamos ver sobre isso hoje. A vida dos bodes fora das cerimônias, isso é uma certeza por experiência própria. Geralmente é o quê? Carnal. São carnais na vida cotidiana, no trato com a esposa, com os negócios, não respeitam leis. Eu já vi casos e mais casos que eu poderia citar aqui, mas para não ficar muito extensivo o vídeo, eu vou evitar. Como, por exemplo, você comete um delito e tenta ocultar, e você perde a sua carteira e passa pontos para outro. Você vê de tudo nesse meio cristão. Cristãos são os mais devedores. Se você pesquisar entre os banqueiros, você vai descobrir que os cristãos, os chamados cristãos, são os maiores devedores, são as pessoas que mais têm dificuldade em pagar suas dívidas. Então você vai ver a vida dessas pessoas fora das cerimônias religiosas. Geralmente eles são carnais. E lá dentro eles são fanáticos e obstinados por vaidade, riqueza, poder. Veja aqui o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz no livro. Os fariseus odiavam Jesus simplesmente por causa de sua total e absoluta santidade, justiça e veracidade. O caráter do cristão, do genuíno, incomoda demais os falsos profetas, os lobos e os bodes espalhados pelo mundo. Agora, veja o que Paulo disse. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se nós fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Agora, olha o que ele disse a Timóteo, presta atenção. Ora,
Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, se você quiser ser um homem santo, um imitador de Cristo, um homem íntegro, correto, principalmente no que concerne às Escrituras, você será inevitavelmente perseguido. Os ímpios, dentro e fora da igreja, são como figueiras secas, amaldiçoadas, são mortas e não geram frutos. Então, eles odeiam por natureza, por instinto, às vezes até inconsciente. Eles odeiam aqueles que carregam frutos. Quando não puderem refutar o crente, o cristão, o que você prega, o que você vive, porque você dá um bom testemunho, eles irão mentir a seu respeito. Vão te chamar, por exemplo, quando você tentar desmascarar uma heresia, um falso profeta, ou expor o pecado de alguém, como João Batista expôs o pecado de Herodes Antipas, eles vão criar, como os falsos profetas faziam com Jeremias, eles vão começar a falar: isso é um caçador de herege, não dê ouvidos ao Diego, não dê ouvidos ao João Batista, não dê ouvidos a Jeremias. Jeremias é um revoltado, Jeremias é escandalizado, ele está escandalizado, ele viu coisa que ele não poderia ver, desviado, ele está desviado, está perdido por aí. João Batista está desviado, ele está perdido lá no deserto, está vagando como um indigente pelo deserto, se alimenta de gafanhotos, não leva a sério esse homem, não, ele está desviado, está olhando a nudez do homem, não existe igreja perfeita, olha para Jesus e todas essas coisas. Por exemplo, a igreja primitiva ela era perseguida, os cristãos eram mortos e presos. Mas presta atenção, eles não eram mortos, presos e mortos, enfim, como heróis nacionais por uma boa causa. Oh, vamos aplaudir os mártires cristãos. Não, os cristãos eram mortos e presos como pessoas idólatras. A fama deles era que eles eram chamados de bandidos da pior espécie. Essa era a fama daqueles que eram brutalmente assassinados apenas por viverem a fé como ela é. Por exemplo, como quando puseram fogo na cidade de Roma, o obstinado Nero, quando começou a surgir os burburinhos que possivelmente ele poderia ter colocado, ele próprio, atentado contra Roma e mandado incendiar aquela cidade, ele precisou de um bode expiatório. E como havia uma região de Roma que tinha sido menos atingida pelas chamas e era uma região habitada por cristãos, ele decidiu acusá-los. E assim, dali em diante, os cristãos eram cruelmente presos e mortos, queimados vivos, serviam como lamparina no jardim de Nero, eram lançados dentro do Coliseu para espetáculo, para serem devorados por leões famintos, e assim por diante. Você pode estudar a história. Antes de prosseguirmos, note no final do verso 10. Note, porque deles é o reino dos céus. A primeira promessa das bem-aventuranças, lá, bem-aventurados os pobres de espírito, é exatamente a promessa da última bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Eu não podia dar continuidade a esse resumo sem citar isso aqui. Isso é muito importante que o Dr. Martyn Lloyd-Jones traz no livro. A primeira promessa das bem-aventuranças também é o reino dos céus. Nosso Senhor começa e termina as bem-aventuranças dando ênfase ao que é mais importante para qualquer indivíduo nessa vida: ser membro do reino dos céus. Meu irmão, hoje nós vivemos um tempo de muito engano religioso. Na verdade, sempre foi assim e sempre será até a volta do nosso Senhor. Inclusive, esse engano religioso é um dos indícios da volta do Senhor, do final dos tempos, ok? Então são pregações voltadas para o ego do homem, colocando o homem no centro, e Deus é um serviçal que tem que atender os pedidos dos homens. Aquela barganha com Deus, dê o seu tudo e receba 10 vezes mais. Essas teologias loucas, mundanas, obstinadas, que focam na melhor vida aqui e agora. Então, Jesus traz essa exposição, esse foco. Ele começa falando: o mais importante é o reino dos céus, e termina as bem-aventuranças falando: o mais importante para a vida de um indivíduo é o reino dos céus, ok? Eu não estou falando que você não vai desfrutar de coisas abençoadas nesta vida, não é isso. Eu
eu estou falando que este não é o foco, este não é o objetivo. O objetivo é o quê? É uma alma regenerada, é uma alma que irá crescer, se alimentando na palavra do Espírito, na graça e no conhecimento, a fim de que se torne a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no grande dia seja glorificado assim como ele foi. Então aqui nós aprendemos que Jesus estava preocupado em nos ensinar que nós precisamos reconhecer o reino dele e como nós podemos nos tornar membros do mesmo reino, ou seja, como nós seremos justos. Vamos então para a exposição aqui, o resumo da exposição. Qual que é a causa da perseguição na qual Jesus cita aqui nessa bem-aventurança? Por causa da justiça. Presta atenção, não é por causa nobres e seculares. Eu vou te dar um exemplo, causas como o Mandela lutou lá há anos atrás, no século passado, causas dignas de aplauso, diga-se de passagem. Causas como de Martin Luther King, não é esse tipo de justiça que Jesus está tratando aqui, ok? Ainda que sejam válidas e dignas de aplauso para a glória de Deus. Mas também não é por causa de política. Você já viu crente que vive batendo boca na internet, defendendo candidato A ou B, e até mesmo no púlpito? Isso é nojento, espúrio. O nosso Senhor não está falando desse tipo de defesa, desse tipo de justiça, muito menos por causa de desobediência às leis e às autoridades, por exemplo, salvo assim quando as autoridades obrigarem o crente a desrespeitarem a palavra. Por exemplo, você é um pastor, aí você está lá na sua igreja, a autoridade chega com um casal de homossexuais e diz: se você não casar esse casal aqui agora, você será preso. Então, eu digo, pode me prender. Essa é a reação do verdadeiro cristão, porque ele não vai ofender a santidade de Deus, ele não vai desobedecer as Escrituras. Mas, salvo situações que não comprometem o relacionamento com Deus, você vai obedecer às Escrituras. Então, essa causa nobre e secular que você vai ser perseguido também não tem nada a ver com desobediência às autoridades, salvo essa exceção que eu dei um exemplo aqui do casamento gay. Também não é por causa de briga da carne, que é a fofocaiada, contenda proveniente do pecado, não. Também não é por causa desse tipo de perseguição, não. Ok? O que tem de crente na igreja visível que é fofoqueiro, caluniador, meu Senhor da glória. Mas enfim, esse assunto fica para uma próxima oportunidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Eu chamo você, vamos evangelizar ali na área hospitalar, aqui em Belo Horizonte? Aí você fala, vamos, Diego, vamos. A gente chega lá na área hospitalar, a gente liga 2 caixas de som desse tamanho e começa a pregar o evangelho, cantar louvores. O que vai acontecer? A polícia vai vir e irá nos repreender. E se insistirmos, irá nos prender. Isso não é ser perseguido por causa da justiça. Por quê? Porque eu estou infringindo leis. A área hospitalar não é lugar de som alto, não é lugar de baderna. Eu posso sim ir lá e evangelizar, mas eu não posso ligar um som alto. Então, se eu fizer isso, eu estou infringindo regras, eu não estou sendo perseguido por causa da justiça. Então, também não é isso que Jesus está falando. A promessa não se aplica a esses casos, ok? Espero que eu tenha conseguido ser claro. Jesus nos ensinou, veja bem, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ok? Vejamos detalhadamente algumas formas de perseguição. Versículo 11, presta atenção, a parte A. Quando por minha causa vos injuriarem. Eu quero, a princípio, trazer aqui 3 tipos de ataques que o cristão irá sofrer por causa da justiça, que é a palavra de Deus, ao ser um imitador de Cristo, ao cumprir a justiça das Escrituras, ao ser moldado ao caráter de Cristo, ele vai sofrer geralmente 3 tipos de ataques. Primeiro ataque são ataques sociais. Vou explicar. Quando o cristão passa pelo novo nascimento, a velha criatura morre e ele obtém, obviamente, novos costumes. Consequentemente, os antigos costumes são enterrados com o velho homem e você já não faz determinadas coisas que você fazia antes, você não vai mais em determinados lugares que você ia e, por consequência, o mundo irá te isolar. Ok? Amigos, festinhas, você perde até o emprego em alguns casos, porque a luz de Cristo que você traz agora expõe as trevas.
ok? Daquele lugar, das pessoas que frequentam aquele lugar. E há lugares que você não vai porque não convém ao cristão frequentar. Então, portanto, haverá rejeição social ao crente. Por quê? Eu não vou numa boate, eu trabalhei muitos anos com boate, eu não vou voltar numa boate. Por quê? Porque a Bíblia me manda guardar os olhos, fugir da aparência do mal. Presta atenção, muitos se intitulam cristãos, famosos e anônimos, já passaram pelas águas do batismo e tudo. Eu não estou aqui para julgar os nossos irmãos ou aqueles que se dizem cristãos. A palavra de Deus há de julgar no dia do juízo, eu não. Eu posso analisar segundo a reta justiça. Então eu tenho visto muito isso, pessoas que passam pelas águas do batismo, principalmente muitos famosos que professam a Cristo, e que você vai analisar a vida dessas pessoas e você percebe que não há uma mudança. Então é contestável essa suposta conversão. Ok? Então eles precisam ser chamados ao arrependimento, precisa ter uma mudança, porque as práticas, o modo de vestir, de pensar, etc., ainda não mudaram. A conversão é metanoia, é mudança de mente. Sem isso não há conversão, não há novo nascimento, foi só um banho de água. Então eu temo por sua alma se você não ocorrer essa mudança em você. Faça uma autoavaliação, porque isso é saudável, porque, como eu disse, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém ao cristão. É preciso, como eu disse, haver essa metanoia, mudança de mente, que vai refletir automaticamente no comportamento, ok? Segundo ataque que o cristão vai sofrer, possivelmente ataques verbais. Ainda no versículo 11. E vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A palavra de Deus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o verbo. É impossível debater de forma honesta com a verdade, com uma verdade claramente exposta na Bíblia, de forma que você não vai entrar em contradição ou criar heresias, ok? Então é impossível. Sendo assim, os opositores da verdade do cristianismo, obstinados e cegos, irão atacar a pessoa do crente, do cristão, ao invés de argumentar e debater as ideias em si. Então eles vão atacar a pessoa, o Diego, eles vão atacar você, o ciclano, o beltrano, o fulano. Irá caluniar, inventar mentiras, distorcer verdades a respeito do crente, enfim, e etc, e etc. Vejamos então Mateus capítulo 26, versículos 59 ao 60. Presta atenção. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando. Para aqui, presta atenção. As duas testemunhas falsas distorceram umas palavras de Jesus e mentiram, dizendo que ele iria causar uma revolução em Jerusalém, um ataque contra o templo de Jerusalém, e não ficaria pedra sobre pedra. Presta atenção. Olha o que a cegueira, a obstinação causa. Era tão grande a cegueira e a obstinação daqueles homens que eles estavam dispostos a passar por cima de tudo para prender e matar o nosso Senhor. Veja outra acusação absurda contra Cristo por parte dos religiosos obstinados e cegos. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eu vou resumir isso aqui. Eles estão acusando Jesus de ter nascido de fornicação e prostituição. Como assim, Diego? Eles distorceram a história da gravidez de Maria, mãe de Jesus. Lembra que ela era virgem, quando ela se engravidou de Jesus por obra do Espírito Santo? E no início, José, que era noivo, comprometido com Maria, e naquele tempo os noivos já moravam juntos, mas eles não tinham relacionamento sexual. E o José ficou meio perturbado. Ele falou: eu vou largar essa Maria, eu vou embora, porque eu fui traído, né? Fornicação, ela se prostituiu, ela me traiu, então eu vou embora. Então eles pegam esse contexto, esse texto da história de Jesus e criam uma calúnia e chamam Jesus de bastardo. Terceiro ataque que possivelmente o cristão irá sofrer são ataques físicos. Isso é muito sério. Versículo 11, hein? E perseguirem. Versículo 11. E perseguirem. Correr a fim de capturar alguém. Esse perseguir aqui está dentro desse contexto, ok? Correr atrás de alguém. Eu quero capturar, eu quero pegar, eu quero prender, eu quero matar alguém. Vejamos o exemplo do primeiro mártir da igreja. Vamos lá, livro de Atos.
e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Estevão perdeu a vida por causa da fé, infelizmente, ou felizmente, para a glória de Deus. Vejamos agora alguns dos flagelos sofridos pelo apóstolo Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite, em um dia, passei na voragem do mar. Paulo sofreu tudo isso por causa da fé. Isso aqui dá pregação para mais de hora, mas eu estou somente citando as referências para você meditar na sua casa. Vejamos o maior exemplo de ser perseguido, de perseguição. Presta atenção. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Jesus aqui, presta atenção, ele sofreu os 3 ataques que nós vimos até aqui no resumo. Primeiro ataque: todos haviam abandonado Jesus naquele momento, inclusive o discípulo que mais havia lhe prometido lealdade. Lembra, Pedro? E Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Esse foi o ataque social que Jesus sofreu. Ele foi excluído, abandonado. Segundo, escarneciam dele: Salve, rei dos judeus! Ataque verbal. Blasfemavam contra Cristo. Terceiro, bateram, cuspiram e cravaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Senhor. Ataques físicos. Ali, no caso, o início do ataque físico, ok? Outra forma de ataque que o cristão irá sofrer: a cultura do país. Vamos falar do nosso país, do Brasil? No Brasil, por exemplo, a falsa defesa de liberdade, de expressão, de Estado laico e etc. tenta asfixiar o cristão. Quem já passou dentro de universidade, principalmente, sabe o que eu estou falando. Você que trabalha, por exemplo, com comunicação, a maioria das redações, enfim, há sim um preconceito contra o conservadorismo do cristão e etc. Contra a fé cristã, a fé genuína, não aquela fé religiosa que Deus somente é amor. Não. Aquele cristão que manifesta o amor, sim, de Deus, mas também a justiça, enfim, todos os atributos de Deus, ele inevitavelmente será perseguido. Eles vão tentar asfixiar a fé deste homem, seja nas universidades, em alguns locais de trabalho. Por quê? Dando a desculpa de defesa de liberdade, de Estado laico, mas é justamente porque o Estado é laico que eu e você podemos profetizar, pregar o Evangelho, podemos manifestar nossa fé com liberdade. E eles tentam nos asfixiar o cristão, principalmente, como eu disse, nas universidades, salas de aulas do país. Claro que muito do escárnio aos cristãos, presta atenção que eu não podia deixar de falar isso aqui, por parte do mundo, dos gentios, é por causa dos falsos profetas. Presta atenção. Paulo uma vez escreveu assim: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, muitos que se intitulam cristãos e vivem dando mau testemunho na mídia, no dia a dia, mas há sim ataques ideológicos contra a nossa doutrina, ok? Apesar desses falsos profetas ou falsos cristãos, bodes esparramados por aí, sempre trazerem mau testemunho e vergonha para o nome de Cristo, há sim ataques ideológicos contra a nossa doutrina, porque a nossa doutrina, como eu disse, expõe a miserabilidade do homem, as fraquezas e chama o homem a arrependimento, quebra o ego, a vaidade do coração humano e ordena que esse homem se arrependa e abandone definitivamente seus pecados. Lembra da prostituta? Daquela mulher que seria apedrejada? Jesus diz: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Tenha uma vida santa, se abstenha, se separe do mundo. Por fim, acreditem, até dentro da família pode haver perseguição. Vou te dar um exemplo.
no Oriente Médio, aqueles países muçulmanos, há muitos casos, eu já vi relatos na mídia, de filhos em famílias muçulmanas que conhecem a fé cristã, se convertem e são, lamentavelmente, entregues pelos próprios pais para serem mortos pelo Estado Islâmico, por pessoas loucas, fanáticas e religiosas. Veja o que Jesus disse. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus não está falando aqui para você brigar, não pegar uma espada e sair brigando, tá, gente? Porque há tanta heresia que a pessoa pega esse versículo e fala um absurdo desse. Como eu já dei um exemplo acima, quando uma parte se converte dentro da família e a outra não, isso poderá acarretar em perseguição familiar e até exclusão. Envolve uma série de coisas, pode haver uma série de motivos, porque são de outra religião, porque são ateus, ou porque estão escandalizados com alguns cristãos que deram um mau testemunho, enfim, e será inevitável que se levante ali alguma discussão, exclusão por parte da família. Jesus, houve uma oportunidade que os próprios irmãos de Jesus saíram para prender ele, achando que ele estava ficando lelé, louco. Então, pode sim haver perseguição até mesmo dentro da família. Como que nós devemos reagir diante de tudo isso que nós vimos até aqui? Preste atenção no que Jesus diz. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, que foram antes de vós. O cristão precisa ter em mente, meu irmão, que mediante as afrontas e perseguições ele não deve revidar e nem murmurar, porque, como disse Paulo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, quando esteve preso, quando ele foi açoitado, como nós já vimos aqui no resumo, ele sabia que ele iria ser degolado em Roma pela espada de Nero, ele estava feliz, em todo momento ele estava feliz. Ele sabia se contentar com o muito e com o pouco. Entretanto, preste atenção nas palavras do apóstolo. Olha só. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegre-se, meu irmão. A vida do crente é completamente controlada pelo Senhor. Nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem um propósito, sem o consentimento de Deus. Lembre-se de José do Egito, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, ficou preso injustamente muito tempo porque rejeitou o pecado, foi acusado de assediar uma mulher e assim ficou preso. E Deus tornou todo o mal que haviam causado a José em bem, ao usá-lo para livrar milhares da fome e da escassez. O nosso Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Meu irmão, regozije-se pela vida eterna, regozije-se pela graça, pelo cuidado de Deus. Que até aqui Ele nos ajudou o Senhor até aqui, nos guardou, nos cercou, impondo limites, nos tirou de enganos da carne, da religião e está nos transportando para o lar eterno. Jesus te tirou de um mar de lamaçal, de uma vida de cegueira, de uma vida de engano, de uma vida de pecados. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Alegre-se, meu irmão, alegre-se, minha irmã, nosso não será, nosso já é o reino dos céus. Aleluia, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.